Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para mais um Diário de Trade com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice por dólar, hoje um pouco atrasado. Tive uma emergência hoje à tarde aí e né, fiquei longe dos gráficos aí desde as 11 horas da manhã. Beleza? Então bora lá. Vamos começar aqui pelo índice, que foi o mais interessante a princípio, né? Hoje feriado lá fora, né? Como um pouquinho. Hoje, feriado lá fora, né? Como imaginávamos, e a gente ia ter uma baixa liquidez hoje, né? Uma baixa liquidez não, né? Né? Pouco volume, digamos assim, né? Liquidez a gente tem sempre, tá? Embora aí a gente ouça umas besteiras que o mercado brasileiro não tem liquidez. Enfim, né? O mercado hoje abriu praticamente sem gap, né? E ele já se encontrava, né, antes da sua abertura numa região de trap zone, onde a gente via a média móvel de 200 ascendente e média móvel de 20 descendente. Aqui por si só, né, até como deixei gravado nos estudos de ontem, né, aqui por si só nada a se fazer, né? E aqui, o que que a gente conseguiu visualizar aqui no começo do pregão de hoje? Extremamente arriscado, tá? Extremamente arriscado não, né? Tem que estar no seu gerenciamento de risco, né? O mercado ele abriu, encontrou suporte prévio nessa região de média móvel de 200 aqui, né? As médias móveis estavam emboladas aqui, então o que que a gente tem que esperar? A gente tem que marcar a região de consolidação onde a gente não quer, né? Onde a gente não quer estar operando, que seria essa daqui. Já deixei até gravado dentro dos estudos de ontem, até inclusive, né? E aqui o que é o mais sensato de se fazer, galera? A gente tem que esperar o preço romper essa região, a gente vê um candle de força, a gente poderia ver até um pullback aqui, né, nesta região e poderia realizar uma compra aqui no rompimento do candle número 2. Seria um pouco mais arriscado, tá? Mas o que que a gente preferiu fazer aqui na sala? A gente preferiu ver esse preço, né, o candle 2 sendo limpo, o preço trabalhando acima né, da região das médias móveis, onde ele fez um processo de lateralização aqui no gráfico de 2 minutos e ele rompeu onde tinha start e tinha stop. Qual que é o problema dessa compra aqui, galera? Os 50% do dia anterior, né? Mas como eu sempre falo para vocês, né, que o 50% e o 61,8 do dia anterior, claro, é uma região que a gente tem que ficar, que a gente tem que ficar um pouco mais esperto, né? Mas ela não pode ser um impeditivo também. Se está dentro, né, do teu gerenciamento, né, e tu acha que vale a pena correr esse risco, né? Então tá aí, tinha uma bela de uma operação aí logo pela manhã, né? A operação foi acionada aí. Deixa eu ver aqui o horário. Opa. Operação acionada aí às 9h30 da manhã, né? E por que que eu falo, né, que não pode ser um impeditivo, né? Porque a gente tem que colocar, né, um grau hierárquico dentro dos indicadores que a gente utiliza dentro do nosso gráfico, né? Então, para mim, o principal indicador, se eu tivesse que escolher só um, né, seria o do Leonardo Kramers, né? Porque ele engloba todos dentro do indicador. Mas, digamos, dos indicadores nativos que a gente tem aqui dentro do Profit, seriam as minhas médias móveis, né? Depois seriam retrações de fibro macro, e depois seriam alvos de fibro macro, e depois a gente teria as retrações do dia anterior. Então, dentro desse grau hierárquico, as retrações do dia anterior, para mim, elas não teriam tanta relevância quanto uma média móvel, né? Então, por isso que eu falo, né? Você tem que colocar, né, a hierarquia dentro dos seus indicadores aí. Então, os operadores hoje que estavam espertos hoje na sala aqui pegaram essa operação. Eu resolvi aguardar uma confirmação um pouco melhor. Por que que eu fiquei de fora? Porque eu queria realmente, né, que ele fizesse um pullback acima dessa região. Pô, Felipe, mas então tu tá se contradizendo, né? Que tu falou que ele não é tão importante, mas tu estava esperando, né, uma correção acima dessa região. Sim, galera, porque essa aqui foi uma região de briga e esse, né, para quem acompanha sabe que eu não gosto de processo de lateralização, né? Comprar esse processo de lateralização, rompimento dele. Eu gosto do pivô, aquele clássico, né? Com uma correção clara, né? Expansão clara. É isso que eu gosto, né? Então, desses movimentos eu prefiro abrir mão. E esperava que acontecesse após o rompimento dessa região de 50% ou até mesmo de 61,8 aqui, né? O que não aconteceu. O mercado ele foi subindo, 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 entregou um belo movimento de alta, né? Onde a gente foi, né? A gente consegue visualizar esse movimento tendo seu esgotamento bem próximo da região aí de sexta-feira, onde tivemos também uma bela operação. Hoje aí tivemos operadores pegando 1.000 pontos na sala e na sexta-feira tivemos operadores pegando aí 500, 700 pontos na sala. Mas ambos os movimentos se esgotaram praticamente na mesma região, como a gente pode observar aqui. Esse topinho relevante que a gente tem, que nós temos no semanal, tá? Trade atingiu todos os níveis de projeção para cima.
aqui, né, projeção de FIBO, né, a gente poderia projetar este movimento aqui, atingir o seu terceiro alvo. Depois que atingiu o terceiro alvo, aí eu comecei a projetar esta perninha aqui, opa, esta perninha aqui para cima, aqui. Como vocês podem observar, primeiro alvo de 100%, e aqui a gente começa a observar o que? O preço vem, testa a sua região de média móvel, não consegue, né, ele não consegue se manter acima dessa região aqui, e aqui no caso não seria nem só a região por si só, então a gente teria toda esta, né? Não seria só a região de média móvel, no caso, né? Seria toda essa região aqui. Ele teria que fazer um fechamento com o corpo real acima dessa região. Por isso que eu falei até para a galera na sala antes de sair que não compraria este rompimento, porque a correção ela não foi proporcional ao movimento de expansão, né? Então aqui a gente vê um movimento de expansão de 1.000 pontos, a gente vê uma correçãozinha de 250, 200 pontos, é de ficar com o pé atrás, né? Ainda mais num dia que a gente não tem volume gringo para ajudar aí também, né? Mas enfim, o preço vem, testa a região de média móvel, não consegue se manter acima dela, vem e monta esse primeiro pivôzinho aqui. Que ele não foi acionado, e aqui, bem nessa hora aqui, foi na hora que eu estava saindo aqui para o meu compromisso que eu tinha. Então, aqui, nesse primeiro momento, ele não foi acionado essa venda aqui, né? Mas logo depois ele foi lá, testou a região de média e aí aqui sim ele veio até deixando um stop um pouco mais justo aqui, né? Não seria mais barato, né? Seria um trade na ponta da venda, né? Que aí a gente teria que trabalhar com as retrações do dia, né? Para quem me conhece sabe que nesse caso eu sempre vou optar pelas retrações do dia, né? Mais importante retrações do que alvos, né? E teríamos essas retrações aqui, onde ele veio e se aproximou da retração de 50%, juntamente com a sua média móvel de 50%. Então, né, um belo ponto para a gente estar, né, fazendo uma parcial, defendendo a operação, porque depois o preço vem, encontra essa região aqui, encontra essa média móvel de 50%, e aqui ele acaba se embolando aqui com essas médias móveis de novo, e o movimento se esgota novamente nesta região aqui de topinho relevante do semanal. Então, ou seja, temos uma região de briga aqui, né? Seria uma região de troca de polaridade, né? A gente pode dizer assim, né? Muito forte aqui nessa região, tá? Então, muito cuidado aí com os operadores de índice, tá? Então, esse foi o meu dia aqui dentro. Passei uma operação aqui dentro da sala, não realizei nenhuma operação entregando mais de 1.000 pontos, tá? Bora para o dólar, galera. Dolinha, dolinha, dolinha. O Dolinha acordou. O Dolinha, né? A gente sem o volume gringo pro dólar é muito complicado, né? Então, eu até comentei com a galera, né? Que eu até esperava um dia numa baixa amplitude do dólar, digamos, algo em torno de 50 pontos. Deixa eu ver aqui o que o dólar entregou hoje. Porra, nem 50 pontos, né? Então, um dia hoje de nada se fazer realmente, né? A gente até tá aqui meu caixote que eu tinha deixado ali no começo do dia, né, onde o preço vem, não consegue trabalhar nenhuma vez abaixo do seu ajuste, né? Depois até eu estava quando a gente vê esses movimentos falhando aqui, né? Esse movimento aqui para que ele vem, coloca uma barra de força, a gente vê ela tomando um engolfo, trabalhando acima das médias, então a gente pode, poxa, talvez aqui realmente a gente possa pegar uma compra para levar até a ponta oposta. A compra não foi nem acionada, né? E a gente vê esse preço brigando para fazer um fechamento abaixo do ajuste. Então aqui, francamente, eu não passei nenhuma operação de dólar hoje, ou de dólar hoje na sala, né? A não ser essa comprinha, essa possível comprinha que não foi nem acionada aqui. Mas olhando o gráfico agora, mesmo depois de pronto, eu posso afirmar para vocês que nada a se fazer aqui. Não teria feito nada, né? Uma amplitude bem pequena para o dólar aí. Então, um dia hoje de pescar, digamos assim, né? Pescar, né? A única coisa que a gente poderia fazer é ir alargando o nosso caixote, né, para essa região de mínima. Depois ele veio aqui, rompeu, teria rompido a região de mínima, que seria mais seguro a gente estar operando aqui essa região de caixote. O stop estaria dentro do gerenciamento, 10 pontos até então, não veio romper. E aí foi esse dia feio pra caramba do dólar, né? Então espero que quem tem operado dólar aí no dia de hoje tenha tido muita paciência e muito cuidado, né? Porque aqui os candles muito pequenininhos, essas pauladas para baixo aqui que é o perigo, a paulada para baixo, paulada para cima, que é o perigo, que às vezes o cara entra numa vendinha aqui, depois já toma um ipom já direto, mas enfim, né? Só perde dinheiro quem não está operando aqui com a gente, essa que é a grande verdade. Lembrando também, galera, que amanhã a gente vai estar transmitindo a primeira hora de pregão aí, tá? Simultaneamente pelo Instagram e pelo YouTube, tá bom? Então não perca, a gente vai estar transmitindo aí a primeira hora. Eu vou ver que a princípio amanhã a gente pode ter uma surpresa aí, tá? Então convido a todos a ficarem bem espertos aí nas nossas redes sociais. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até amanhã. Valeu!